Olá, meu nome é Lília Albuquerque, sou advogada da área imobiliária e especialista em arrematação de imóveis levados a leilão judicial. Durante essa semana, eu estou ensinando como você, advogado, pode arrematar imóveis por até 50% do valor de mercado para o seu cliente, ganhando com isso honorários proporcionais ao valor do imóvel arrematado, ou até obter um elevado lucro arrematando para investimento próprio. E nesse vídeo eu vou te mostrar um pouco de como você pode prospectar clientes, estabelecer as cláusulas do contrato e como precificar pelos seus serviços prestados. Essa é a terceira aula da Semana do Advogado Arrematante. Para quem não assistiu a primeira e a segunda aula, eu recomendo que assista. Pois lá eu expliquei como eu fiz para começar a arrematar imóveis em leilão judicial e obter elevados honorários. Eu mostrei ainda o passo a passo de como você também poderá fazer para sair do zero e se tornar um especialista e ingressar nessa área de atuação, que é a arrematação de imóveis levados a leilão judicial. Quero aproveitar para agradecer a todos que assistiram às aulas anteriores. Está sendo muito prazeroso para mim receber tantos feedbacks e ver a quantidade de perguntas e de pessoas que realmente estão interessadas e que estão formando aí uma verdadeira comunidade de advogados arrematantes. Bem, sem mais delongas, eu vou partir então para o conteúdo dessa aula e mostrar como você pode prospectar clientes, estabelecer as cláusulas do contrato e cobrar pelos serviços prestados. Então, para prospectar clientes para essa nova área e arrematar imóveis levados a leilão judicial, você primeiramente precisa montar uma carteira de clientes. E para isso, fale para o maior número de pessoas possíveis dentro do seu ciclo de amizades, familiares e clientes. Fale ainda para os seus parceiros de negócios, os advogados que trabalham em outras áreas. Não tem uma pessoa sequer que você fale que trabalhe com arrematação de imóveis que não vai se interessar por esse assunto. Separe alguns imóveis que serão levados a leilão. Mostre para eles o valor da avaliação e qual o valor que está sendo ofertado em leilão judicial. Dê preferência pelos imóveis que estão sendo ofertados por 50% do valor de mercado. Eu te garanto que em pouco tempo você terá um número grande de clientes que queiram investir com você. E após montar a sua carteira de clientes, organize os imóveis que serão levados a leilão nos próximos dias. Sempre com tempo hábil para a sua análise da documentação após a escolha do imóvel pelo cliente. Faça uma lista de imóveis que serão ofertados em leilão e envie de acordo com os valores e preferências do seu cliente. Fazendo de forma organizada, não tem como não obter um retorno. Então, para atrair clientes, basta mostrar na prática imóveis que estão sendo ofertados em leilão com o valor da avaliação e com o valor de oferta. E depois da sua primeira arrematação, você vai perceber ainda que clientes vão passar a te procurar por indicação própria daquele seu primeiro cliente. Viu? Não tem segredo. Mostra na prática como funciona, mostra ainda que você entende do assunto. E isso é muito importante, pois o cliente precisa se sentir seguro para poder contratar o seu serviço. E você adquirirá isso estudando as questões que precisam ser analisadas no leilão. Agora, uma dúvida muito recorrente também é de como precificar os honorários cobrados pelos seus serviços. Isso depende de cada profissional. Mas eu vou dizer exatamente como eu estabeleço os honorários com os meus clientes. Primeiro, eu cobro um valor mínimo para a manutenção do cliente, para que ele possa fazer parte da minha carteira de investidores. Esse valor não é um valor que vai fazer alguma diferença financeiramente para você, mas vai fazer com que você tenha em sua carteira pessoas realmente interessadas e que não vai fazer você perder tempo para envio de imóveis e análise da documentação. Você pode cobrar, por exemplo, R$500 mensais para a manutenção desse cliente. Lembra que esse valor é apenas para manter o cliente interessado em arrematar imóveis com você e afastar quem quer apenas especular.
Agora, imaginemos que aquele cliente que faz parte da sua carteira escolhe um imóvel para arrematar. Nesse caso, você fará toda a análise da documentação. Estabeleça com ele que após a análise do imóvel escolhido, ele ficará vinculado a dar lances. E caso ele desista antes mesmo de entrar no leilão, cobre um valor a título de honorários pelo seu trabalho. Afinal, te tomou tempo para fazer toda a análise da documentação. Então, suponhamos que após a análise, você atestou a viabilidade do leilão. É hora de estabelecer com o seu cliente o valor máximo que ele queira pagar pelo imóvel, levando sempre em conta, para essa análise, a sua experiência e entendimento dos gastos que ele terá com todo o imóvel para verificar ainda se há lucratividade. Por exemplo, o imóvel foi avaliado por R$800 mil. O lance inicial é de R$400 mil, ou seja, 50% do valor de mercado. Existe a comissão do leiloeiro, que é de 5%, as custas com a transferência do imóvel, que depende de cada estado, mas vamos colocar uma média aí de 3%, e mais alguns custos, com baixa de gravame, hipoteca se houverem. Então, chegou-se à conclusão, por exemplo, que os custos seriam em torno de R$70 mil. Então, o valor do imóvel, caso ele dê o lance inicial, será de R$470 mil. Levando em conta que o imóvel vale no mercado R$800 mil, você poderia estabelecer, chegar a um valor máximo com ele, por exemplo, de R$500 mil. E ao final, então, o lucro com esse imóvel seria de ainda R$300 mil. Nesse caso, você poderá cobrar de honorários tranquilamente 15% do valor do lucro, ou seja, R$60 mil. Veja que o seu cliente receberá ainda R$240 mil. E você, R$60 mil de honorários. Lembrando que os R$60 mil serão pagos para a análise da documentação, atestar a viabilidade do leilão, arrematar o imóvel e entregar as chaves para o seu cliente. Diferentemente dos trabalhos realizados por advogados em qualquer área judicial, em que os processos são longos, às vezes nós precisamos acompanhar um processo durante anos e trabalhando durante anos e anos até que se tenha a finalização de um processo. Na arrematação, às vezes, você consegue fazer tudo isso em apenas alguns dias. Eu mesma já arrematei imóveis que em menos de 30 dias eu já estava com as chaves na mão. E fazendo assim, com vários clientes, os seus lucros poderão ser realmente surpreendentes. Já pensou ainda que no caso desse imóvel, se você mesmo tiver o dinheiro para arrematar, o quão grandes serão os seus lucros? Ou seja, R$300 mil poderiam ser seus após a venda do imóvel. Imagine ainda arrematar fazendas e imóveis que valem milhões e milhões de reais. Os lucros realmente podem ser muito elevados. Basta fazer uma simples conta de um imóvel que vale 4 milhões e foi arrematado por 2 milhões. Os seus honorários poderão chegar aí em torno de R$400 mil. Agora, para que isso ocorra de forma tranquila, você precisa estabelecer um contrato de prestação de serviços de forma organizada e detalhada. Por exemplo, você precisa estabelecer cláusula de fidelidade com o cliente. Precisa ainda estabelecer cláusula para caso de desistência pela arrematação, cobrando um valor por você, se depois da análise o cliente resolver não mais arrematar o imóvel, como eu falei anteriormente. Precisa ainda estabelecer cláusula de fidelização com o cliente, que após a análise, se ele ou alguém da família dele arrematar o imóvel, de forma individual, sem a sua presença, com base na sua análise, ele deverá então pagar os honorários estabelecidos no contrato, além de uma multa por descumprimento contratual. Além das demais questões relevantes que tem que constar em um contrato, quanto a honorários, multa, prazo e tudo mais. Então, tudo tem que ser feito de forma organizada, a começar pelo contrato. Mas isso requer treino e conhecimento. E lembra que eu falei em um outro vídeo que quando eu comecei eu precisei montar uma espécie de quebra-cabeça para aprender todas as questões que envolviam o leilão sem correr risco? Isso
porque na época eu não encontrava materiais atualizados sobre a arrematação de imóveis, que foi a área que eu escolhi para que pudesse me deixar tranquila financeiramente na minha aposentadoria. E diante daquela dificuldade, ali estudando, foi que me surgiu um desejo, um sonho de um dia poder ajudar mais pessoas, para que elas aprendessem sem perder tanto tempo e sem correr riscos. Por isso, eu organizei toda a minha experiência e estudo que reuni durante todos esses anos para que hoje eu pudesse estar preparada para ajudar mais pessoas a dar um novo salto, a alcançar um novo patamar dentro da área da advocacia. Então, eu preparei um curso totalmente organizado, com passo a passo de todas as questões que você precisa saber para arrematar imóveis em leilão judicial com total segurança, sem correr riscos. Você pode ainda me questionar o porquê então, já que era um sonho, um desejo, eu não disponibilizo esse curso para todos aqueles que queiram participar. Mas a minha resposta é bem simples, é que eu quero pessoas realmente comprometidas a se transformarem. Pessoas que queiram realmente implementar essa nova área de atuação dentro do que você já trabalha. Ou se não trabalha, começar nessa nova área de atuação, arrematando imóveis para si ou para os seus clientes. Além do mais, eu demorei muito tempo e gastei muito dinheiro para aprender todas as questões que envolvem a arrematação judicial. Sem contar com o tempo e os recursos financeiros para desenvolver esse curso e essa metodologia de arrematação. Por tudo isso, eu quero atingir pessoas que realmente se comprometam a colocar em prática a metodologia da arrematação simplificada. Então, eu disponibilizei de anos de experiência, além de meses de preparação, para que tudo saísse de forma organizada, simples. Tudo isso para você. E o nome desse curso, Arrematação Simplificada, veio da ideia mesmo de simplificar, de tornar simples a análise e todas as questões que envolvem a arrematação de imóveis levados a leilão judicial. Eu preparei esse curso de forma muito organizada. Ele é dividido em módulos, são mais de 50 aulas. São aulas pequenas para não ficar maçante. Foi dividido em temas. Cada aula trata de um tema específico, sem confusão. Eu começo na ordem que você vai ter que começar a análise. Você vai ver que eu começo falando por que o imóvel é levado a leilão. Quem pode participar? Como encontrar imóveis em leilão? E termino falando como você vai desocupar o imóvel, como você vai transferir o imóvel para o seu nome. Falo ainda de como você vai pagar os impostos e as formas de isenção de redução desses impostos. Eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia, parte da apresentação do curso, só para vocês verem o que tem nele. Olha só, acompanha aqui comigo. Então, pessoal, eu entrei aqui no site, que é a plataforma em que hospeda todo o curso. E eu vou mostrar para vocês aqui o que vai ter nesse curso. Olha só, no módulo 1 eu falo várias questões interessantes iniciais que você precisa saber antes de analisar a documentação propriamente dita do imóvel. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui eu começo falando por que o imóvel é levado à asta pública e quem pode participar do leilão. Eu falo ainda das diferenças entre leilão, praça e asta pública. Eu falo ainda o que é lance, oferta ou lançador. Eu falo também o que é arrematante. E aí tem aqui, aula 5, eu falo o que é avaliação e quem faz a avaliação do imóvel. O que é laudo de avaliação e qual a sua importância. Eu falo também na aula 6 o que é edital e qual a sua importância. E o que constará descrito no edital de publicação do leilão. Eu falo ainda aqui, ó, onde encontrar os imóveis ofertados em leilão judicial. Então veja
que realmente o curso é bem completo. Aqui nós ainda estamos no primeiro módulo. Na aula 10, para vocês terem uma ideia, eu falo como são realizados os leilões de forma eletrônica e presenciais e quais as responsabilidades dos leiloeiros. Tem ainda quais as modalidades de leilões, que são judiciais e extrajudiciais. Lembrando que nós tratamos aqui nesse curso dos leilões judiciais, mas eu faço a diferenciação para vocês terem uma ideia. Aqui no módulo 2, olha só, continuando aqui, no módulo 2 a gente já fala sobre pagamento do imóvel arrematado, se é pagamento à vista ou de forma parcelada. Eu explico ainda a ordem de preferência e como saberá se você saiu ou não vencedor do leilão. Aqui numa outra aula eu vou dizer para vocês como receber o imóvel pagando de forma parcelada, se é de imediato ou não. E a possibilidade de vender esse imóvel antes mesmo de quitar o débito. Veja que aqui eu passo para o próximo módulo em que eu tenho aqui as responsabilidades pelos débitos de taxas condominiais, além de alternativas para a solução dessas dívidas. Isso é uma questão que causa muita dúvida, então nessa aula você vai aprender exatamente como fazer, se é você que paga ou não e como solucionar essas dívidas. Veja que na aula 2 eu entro aqui falando sobre as responsabilidades pelas dívidas de IPTUs. Inclusive eu falo também das alternativas para a solução dessas dívidas. Tem aqui, ó, aula 3, qual o custo total com arrematação, quais os casos de isenção e redução de impostos, tá? Aqui a gente passa aqui, olha, então, gente, como eu falei, realmente esse curso ele foi preparado com muito cuidado, com muita cautela, para que tudo fosse feito de forma organizada, o passo a passo. Você começa com conceitos básicos que você precisa entender, para depois você entrar nas análises, nas questões mais complexas. Então aqui, ó, o módulo 4, ele fala sobre imóvel com gravame de hipoteca, remissão do bem, consequências pela falta de intimação das pessoas que precisam ser intimadas antes da arrematação. Aqui eu falo sobre imóvel com gravame de penhora, ineficácia pela falta de notificação, quando tiver pluralidade de credores. Então, olha, eu estou passando aqui de forma bem rápida para vocês terem uma ideia. Olha só, nessa aula eu falo quando o imóvel é levado a leilão judicial com garantia de alienação fiduciária, se vale ou não a pena você arrematar esse bem. Olha só, são diversas aulas, gente. Aqui, ó. Nessa aula aqui, eu falo de arrematação de imóvel locado, quando tem e quando não tem averbação na matrícula do imóvel. Tô passando aqui de forma bem rápida, ó. Venda em leilão de bem divisível com coproprietário, venda apenas de percentual de imóvel, vale a pena arrematar, não vale a pena? Então, eu explico tudo o que é o conceito, se vale ou não a pena arrematar esse tipo de imóvel. Quando identificar fraude de execução, alegação de um imóvel ser o único bem de família, por exemplo, o que você tem que fazer, o que você é arrematante, se você continua na arrematação ou se você desiste dessa arrematação, não prossegue com ela. Então, eu explico exatamente tudo. Olha, eu vou pular aqui para vocês, para o outro módulo, módulo 5, eu já falo aqui, ó, como identificar os leilões mais lucrativos e menos concorridos, além das estratégias para se arrematar um imóvel. Olha só. Qual a melhor forma de avaliar o imóvel que você pretende arrematar na prática, tá? Porque nós sabemos que a avaliação ela é feita por um avaliador oficial, mas você também precisa saber como fazer essa avaliação na prática para evitar que você compre um imóvel acima do valor que realmente ele vale. Aqui eu explico ainda como captar clientes de forma legal, investidores e como cobrar os honorários advocatícios. Além dessa aula aqui que eu falo sobre isso, eu criei um módulo específico para tratar desse assunto, para aprofundar um pouco mais para você, porque eu vi que surgiram algumas dúvidas da minha primeira turma em relação a essa forma de captação. Então, assim, vocês vão ser privilegiados, porque além dessas aulas, eu ainda vou disponibilizar, daqui a pouco eu explico para vocês um outro módulo que vai tratar exatamente desse assunto. Olha só, gente, no módulo 6,
causas de cancelamento da arrematação, causa de ineficácia da arrematação, ação autônoma, o que é isso? Casos legais de desistência da arrematação pelo arrematante, quais as possibilidades e quais os casos você poderá desistir da arrematação. Você arrematou bem, mas de repente você não tem mais interesse por algum motivo, alguma questão processual, você desistiu dessa arrematação. Então, quais os casos você poderá fazer essa desistência e receber o dinheiro de volta? Além disso, quais os riscos de se perder dinheiro com a arrematação? Então, aqui você vai saber exatamente tudo e aí, identificando os riscos, o que você vai fazer é exatamente isso. Você vai decidir se entra ou não nessa arrematação. Aqui na aula 4, olha só, eu falo quando o arrematante se tornará proprietário propriamente dito do bem arrematado. E olha só que interessante, eu preparei um módulo específico, então além de todas as aulas que eu disponibilizo falando do passo a passo que você precisa analisar, eu disponibilizei aqui um módulo específico, que esse módulo ele vai tratar exatamente da análise propriamente dita de todas as questões que envolvem o leilão. Então aqui, ó, na aula 1, para vocês terem uma ideia, eu falo sobre a verificação na matrícula do imóvel. Então, o que você precisa analisar na matrícula do imóvel? Quais são os requisitos? E aí, na aula 2, para ficar ainda mais fácil para você, eu faço uma demonstração prática de uma análise de uma matrícula. Então, além de você entender todos os conceitos, todas as questões que precisam ser analisadas, eu entro na matrícula e mostro ela para você se familiarizar ainda mais com esse documento. E a mesma coisa, gente, eu faço aqui com os outros documentos, que é verificação do edital, depois eu demonstro o edital para vocês na prática, como fazer essa análise. Então aqui eu faço a mesma coisa com o laudo de avaliação. Eu explico o que precisa ser analisado e depois eu demonstro aqui na prática um laudo de avaliação. E aqui, ó, na sequência, a gente vai verificar o processo judicial quanto às intimações necessárias. Quais são as pessoas que precisam ser intimadas para tomar conhecimento do leilão para não causar nulidade? Aqui também na aula 8 eu falo sobre a verificação no processo quanto à existência de recurso com efeito suspensivo. Passando aqui para a próxima aula, ó, verificação nos autos do processo quanto ao perfil do executado. Isso é muito importante também para você ver se o executado é não uma pessoa ativa, como é que ele atua no processo, e aí você já vai ter uma ideia se ele vai impugnar essa arrematação ou não. Mas fique tranquilo que isso tudo eu explico de forma detalhada. Então, olha só, eu faço a demonstração na prática da análise de um processo judicial. Então, além de explicar todas as questões que envolvem o processo judicial, eu também mostro ele aqui para você também familiarizar com esses documentos, tá? Aqui eu vou passar para o próximo módulo. Olha só, no módulo 8, gente, eu falo sobre a transferência do imóvel para o arrematante junto ao cartório. Então, você faz toda a análise documental, verificou a viabilidade do leilão, fez a arrematação, saiu o vencedor do leilão. E agora, como transferir o imóvel? Eu explico isso também. Quais os documentos você tem que levar ao cartório e tudo mais. Então, tudo isso eu vou explicar nessa aula, além de baixas de hipoteca, baixas de penhora, se houver também no imóvel, se for o caso, tá bom? Vou passar para outra aula aqui. Essa outra aula eu falo como fazer para desocupar o imóvel quando ele estiver ocupado pelo executado. Além disso, tem uma aula específica para dizer também para vocês como desocupar esse imóvel quando ele estiver ocupado pelo locatário, porque tem uma diferença, ok? Então isso tudo pode ficar tranquilo, vocês podem perceber aqui que eu separei tudo de forma muito organizada para não causar confusão, para não causar nenhuma dúvida. Então, se é o executado que está lá ocupando o imóvel, você vai saber como proceder. Se é o locatário também, você vai saber como proceder, ok? Então, tá tudo, gente, muito organizado. Eu levei meses para organizar tudo isso, além de anos de conhecimento, é claro, para você ficar com tudo aí de forma bem facilitada, e não é à toa que o nosso curso se chama Arrematação Simplificada. Eu fiz tudo isso de forma simples para facilitar a sua vida. Você não vai ter dificuldade, ok? Vou passar aqui, ó, olha só, eu ainda tenho aqui mais módulos ainda,
Nesse módulo aqui, eu falo especificamente quando você se deparar com um leilão judicial oriundo de um processo de execução hipotecária. Quais as peculiaridades? É diferente a análise processual, é diferente a análise da documentação. São algumas peculiaridades simples, mas que é bastante importante você entender, porque senão você pode realmente pode causar prejuízo para você. E para evitar isso, eu organizei tudo de forma muito simples e muito fácil. Então, nesse módulo 10 aqui, eu falo sobre as considerações finais sobre o curso, tá? Algumas questões bastante relevantes também que você precisa analisar na hora de fazer esse estudo e toda essa análise. Além disso, eu vou mostrar para vocês aqui, além de tudo isso que eu mostrei, tudo isso que tem no curso, eu vou mostrar para vocês ainda questão de bônus, o que você vai levar ainda juntamente com esse curso. Então, olha só, além desses 10 módulos que eu acabei de apresentar para vocês, você ainda vai receber um módulo extra, que esse módulo, ele vai explicar como captar clientes. Como você começar do zero, você aprendeu toda a análise, aprendeu tudo que envolve o leilão, mas você precisa captar clientes, você precisa vender o seu produto. E aí eu vou explicar para vocês como começar, como fazer essa captação de clientes de forma legal, ok? Então, gente, são mais de 50 aulas disponíveis. Além disso, você vai receber 8 modelos de petições e documentos que você vai precisar ir no decorrer da arrematação. Vocês vão ver que esses documentos são bastante úteis para você dar continuidade aí no processo da arrematação. Então, esses 8 modelos de petições e documentos, eles vão incluir acordo para desocupação voluntária do imóvel. Você vai receber modelo de proposta para pagamento parcelado. Então, suponhamos que você vai começar a arrematar o imóvel e deseja pagar de forma parcelada. Precisa de uma proposta, você vai endereçar essa proposta para o juiz. E nesse caso, além de eu explicar lá dentro do curso como fazer, eu também disponibilizo esse documento para facilitar a sua vida, tá? De forma bem simples e prática é isso. Eu quero facilitar a sua vida. Além disso, tem aqui a notificação para desocupação do imóvel. Quando você arremata o imóvel, ele está ocupado, você vai enviar uma notificação para o atual ocupante do imóvel e nesse caso eu disponibilizei desse documento também. É só você mudar ali os dados, né, o nome ali de quem está ocupando o imóvel, ok? Tem aqui também, gente, petição para pedido de desistência da arrematação e devolução de valores pagos. Lá no curso eu expliquei exatamente como funciona, quais as possibilidades de você pedir aí a desistência da arrematação. Então, eu já deixei essa petição prontinha para vocês. Você vai receber ainda uma petição para pedido de missão na posse e para baixas de hipotecas. Tem também petição para requerer baixa de penhora quando for o caso. Além disso, aqui também tem uma petição para solicitar a reserva de valores pagos para pagamento de IPTU. Então, suponhamos que você, na análise, identificou que você não é o responsável pelo pagamento dessas dívidas. Eu deixei aqui uma petição específica para você solicitar para o juiz que ele reserve parte do valor pago com a arrematação para pagamento desses débitos, ok? Além da petição para solicitar reserva de valores também para pagamento das taxas condominiais. Então, gente, são 10 módulos, mais o extra de como captar clientes, mais de 50 aulas, 8 modelos de petições, conforme eu acabei de mostrar, além de um modelo de contrato. Esse contrato ele vai servir para você, para prestação de serviço com o seu cliente. Então, você vai aprender todas as questões que envolvem a arrematação, como captar o cliente. Você precisa de um contrato para você se resguardar aí de todas as questões importantes que precisam conter nessa negociação e nessa parceria sua com o seu cliente. Gente, além disso, você vai receber uma certificação, é o certificado de conclusão do curso Arrematação Simplificada. Você vai receber ainda a planilha de viabilidade financeira. É uma planilha simples, mas é bastante interessante porque você vai incluir lá o valor do imóvel, vai incluir as taxas que você tem que pagar, a comissão do leiloeiro, você vai incluir custas com IPTU e taxas condominiais se houver, e aí você vai saber exatamente quanto que você vai gastar, qual o seu
custo final com essa arrematação. Então, essa planilha é uma planilha simples, mas vai facilitar a sua vida aí também. Além disso, eu vou disponibilizar da lista dos principais leiloeiros credenciados no país. Então, se você é aí do estado de São Paulo, de Minas Gerais, de qualquer lugar do país, você vai ter essa lista com os sites dos principais leiloeiros para facilitar aí na busca dos imóveis que estão sendo ofertados em leilão judicial. Além disso, você vai ter 7 dias de garantia incondicional. Então, não precisa justificar por qualquer motivo particular que seja, você vai ter direito de fazer o pedido de devolução e cancelamento da compra do curso. Então, você tem 7 dias de garantia incondicional. Além disso, você vai ter 1 ano de acesso do curso mais suporte. Então, você tem 1 ano aí para estudar, pode estudar com calma, você vai ver que as aulas são bastante atrativas, você vai querer terminar logo o curso, mas faça no seu tempo, de forma que for melhor, que encaixar no seu horário, sem pressa. Você tem 1 ano de acesso do curso. Ah, você ainda vai poder participar e ter acesso a uma comunidade exclusiva no Facebook para alunos interagirem entre si e se ajudarem nessa nova caminhada. Você ainda poderá assistir o curso em qualquer lugar e a qualquer hora, além de poder baixar todas as aulas pelo aplicativo, para assisti-las quando não tiver conexão com a internet, por exemplo, pelo próprio celular. Bem, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Chegamos ao final das nossas 3 aulas da Semana do Advogado Arrematante. Eu estou muito feliz por ter tido a oportunidade de compartilhar esse conteúdo com vocês durante essa semana. Mas ainda não acabou, aguarde aí. Amanhã, dia 10/12, às 19h30, eu farei uma live especial. Abrirei as inscrições para essa nova turma do meu curso Arrematação Simplificada. Se você está realmente interessado em se tornar um especialista nesse assunto e transformar a forma como você advoga, sugiro que não perca esse nosso próximo encontro, pois preparei algumas surpresas apenas para quem estiver lá. Essa será a sua melhor oportunidade. Comente o que achou da Semana do Advogado Arrematante, comente aí também o que achou dessa possibilidade de oferecer um serviço novo para os seus clientes e poder ainda arrematar imóveis para investimento próprio. Envie esse vídeo também para os seus amigos, pois quem sabe vocês podem se tornar especialistas no assunto e até parceiros de negócios. Essas aulas vão ficar disponíveis por poucos dias. Volte nas aulas anteriores se ainda não assistiu, pois é um conteúdo bastante rico para alavancar ainda mais a sua carreira. Ah, e não deixe também de se inscrever no canal do YouTube, Lilia Albuquerque Arremates, no meu Instagram, e eu tenho também o Telegram. Fico por aqui então e até amanhã na live às 19h30. Fique de olho aí no canal do YouTube, no Instagram, Telegram, por e-mail, que eu estarei avisando. Se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade, pois eu não sei quando eu abrirei novamente uma turma. Então, eu te aguardo lá. Até! Bom, eu sou Eduardo Garcia, sou empresário do ramo imobiliário e adquiro imóveis em leilões judiciais e extrajudiciais já há alguns anos aqui em Brasília. Bom, eu comecei a arrematar imóveis em leilões judiciais há mais de 15 anos atrás. Identifiquei a oportunidade de comprar imóveis com margem de ganho suficiente para poder revender e obter lucro com isso. Bom, quando eu comecei arrematando os imóveis, sempre foi para mim e para as minhas empresas mesmo. Só que isso gerou interesse de outras pessoas e acabei prestando essa assessoria para alguns clientes que estão comigo até hoje e buscando essas oportunidades em leilões, não só para mim, mas para alguns clientes também. Nesses anos todos lidando com isso, é difícil estimar um valor exato, assim, mas com certeza mais de 230 imóveis eu devo ter arrematado, tanto para mim quanto para clientes. Em relação ao percentual de arrematação, no início, há mais de 10 anos atrás, a gente conseguia arrematar até por 30% do valor de avaliação. De um bom tempo para cá, esses percentuais subiram, ficando a partir de 50%, 60%. Bom, o conselho que eu
que eu sempre dou, inclusive, para muitas pessoas que me procuram. Eu tenho serviço de assessoria também para os clientes. Procure um profissional capacitado para te dar essa orientação, porque são muitas variáveis que envolvem a arrematação de um imóvel. Na maioria das vezes, as pessoas vão sempre no preço. Ah, é barato, é uma condição boa de preço? Só que existem muitos detalhes que devem ser observados, tanto no leilão judicial quanto no extrajudicial. Para quem está começando, é muito difícil assimilar tudo isso de início. Então, recorra a um profissional capacitado, alguém que tem experiência nessa área, para te assessorar nesse novo empreendimento. Nesse mercado dos leilões, eu vejo que existem muitas pessoas interessadas em viver disso, de trabalhar com isso. Mas, realmente, profissionais capacitados é uma minoria, tá? E tem o conhecimento que possa te auxiliar em alguma coisa. São poucos profissionais. Olá, me chamo João Paulo, eu sou servidor público estadual e empresário, a convite da doutora Lília, a qual tenho muito respeito pela sua competência, sua dedicação profissional. É uma satisfação poder compartilhar um pouco da minha experiência em relação a arrematações em leilões judiciais. Bem, tudo começou há 6 anos, em que, entrando no site do TJDFT, vi a agenda dos leilões, vi que tinha alguns imóveis interessantes para arrematações e procurei me aprofundar um pouco mais nesse assunto. Com isso, fazendo arrematações apenas para investimento próprio, arrematei 26, já participei de 26 arrematações, na qual eu saí como ganhador, tanto de apartamentos como de lotes e terrenos. Nesses 6 anos que eu estou no ramo dos leilões judiciais, já tive imóveis que, do dia da arrematação, do dia que ocorreu a asta pública até o dia da assinatura da escritura de compra e venda, demorou apenas 3 meses. Então, com isso, nós percebemos, mais uma vez, reforço, se souber participar da asta pública com sabedoria, sabendo fazer um estudo do processo, não tem muito segredo quanto a esse investimento. E com isso, nesse pequeno espaço de tempo, você apura um resultado, um lucro líquido, geralmente muito bom e que vale a pena. Muitas pessoas têm medo quanto à desocupação do imóvel, e isso eu já garanto, dou toda certeza, que com a carta de arrematação, da experiência que tive já com esses 26 imóveis, não tive maiores problemas. Então, no máximo, nós chegamos a solicitar o oficial de justiça ir até o imóvel, e com isso ele dá um prazo para o antigo proprietário sair do imóvel. Então, dessa forma, isso dá uma segurança maior para a gente. As pessoas geralmente têm um grande receio quando se fala em leilões, e eu acredito, pela experiência que eu tenho nesse ramo, que isso é só a falta de conhecimento. Então, se a pessoa aprofundar, souber um pouco mais sobre a matéria, sobre o assunto, vai perceber que não tem grandes empecilhos e que isso você tem condições de investir com segurança. E também, financeiramente, muito rentável. Cheguei a arrematar imóveis com 51% do valor de mercado, assim como arrematei imóveis com 80% do valor do mercado. Então, cada arrematação é uma surpresa e acredito que vale o conhecimento, e com o tempo nós ganhamos mais segurança e conhecimento. Para finalizar, essas foram as minhas considerações principais. Quanto mais nós conhecemos,
quanto mais nós soubermos e tivermos conhecimento do assunto, teremos resultados mais seguros e concretos.